Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 20 de outubro. A natureza humana, ela é, por demais, inconstante. Por mais que a gente não entenda num primeiro momento, mas nós somos seres inconstantes. E é interessante que a Bíblia nos faz um convite. Sede firmes e constantes. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo nos faz um convite à constância e à firmeza. Algumas das armas mais poderosas para a destruição da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade relacional, da nossa pureza na fé, simplicidade da fé, eu penso que as maiores armas são de natureza psicológica. Porque não foi em vão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, me perdoa, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, ele faz um convite à mudança de nossa mentalidade, a não nos conformarmos com este século, cosmos, a palavra aí é cosmético, coisas que são aparentes, não nos conformemos com esse sistema, com essa forma de pensar comunitária, social. Então ele diz assim que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos muitas dificuldades em lidar com as situações que mexem com o nosso ser. Por exemplo, quando nós estamos em dúvida, isso pode nos desestabilizar. A raiva, a hostilidade, o excesso de preocupação, o senso de culpa, os constantes sentimentos as dificuldades de lidar com os sentimentos complexos de culpa, a sensação que nós temos às vezes de carregar em nós alguma dificuldade do passado, falta de perdão. Então, muitas pessoas são alvo dessa dificuldade de lidar com essas questões que são externas, mas que começam no nosso interior. Elas são, de certa forma, níveis de flechas, com flechas que atingem a nossa mente, o nosso psique, as nossas emoções, a nossa alma, a nossa fé. E isso vai causando em nós danos e sequelas, muitas vezes irreparáveis, se nós não tivermos cuidado. E eu penso que isso é fruto de uma natureza não tratada e também uma natureza não tratável. Por exemplo, quando nós temos uma turva autoimagem, quando nós temos uma autoimagem negativa, quando nós não nos conhecemos realmente, isso causa uma espécie de dificuldade de reações. Por que falo isso? É interessante como, na maioria das vezes, nós sabemos o nosso ponto fraco. Sabemos o que nos tira do sério. Sabemos o nosso ponto vulnerável. Mas temos uma tendência a nos autoenganar. Vamos para lugares onde não deveríamos ir. Conversamos com pessoas que não deveríamos conversar. Abrimos o nosso coração em lugares que não eram para abrir. E por conta disso, criamos uma autoimagem negativa. Muitas vezes, e eu digo muitas vezes mesmo, nós não sabemos lidar com a nossa natureza adormecida. Porque todo ser humano ele tem duas naturezas. A natureza regenerada por Deus. A pessoa que já teve um encontro com Jesus, ele tem a sua natureza regenerada por Deus. Mas lá dentro de nós, nós temos uma natureza decaída. É mais ou menos como aquele desenho animado que nós assistíamos quando éramos criança. O anjinho do lado direito e o capeta do lado esquerdo. Um dizendo, faça isso, vai dar certo. E o outro, não, não faça não. Então, é esse conflito que muitas vezes nós servimos e nós somos conduzidos por esse conflito. Agora, quem está em Cristo deve entender que é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A natureza humana, ela está preparada para fazer as coisas erradas. Mas quando nós temos Cristo, nós recebemos um antídoto para um novo comportamento. Muitas vezes você se depara com uma pessoa que essa pessoa é religiosa, tem uma comunidade de fé. Aí você fica escandalizado, escandalizada. Você fala, como é que pode? Essa pessoa é líder, essa pessoa é pastor, é padre, essa pessoa é católico, essa pessoa é evangélica, essa pessoa é religiosa, religioso, e tem esse comportamento. Você se escandaliza. Aí o que acontece? Você às vezes até se afasta de Deus por causa dessas pessoas. Eu não quero justificar o erro dessas pessoas, mas eu quero te dizer que todo ser humano tem essa natureza. E enquanto essa pessoa não for despertada,
ela vai continuar religiosamente errada, religiosamente pecando, religiosamente fazendo coisas que ferem as outras pessoas. Então, só quando nós somos tratados na natureza e vigilantes na natureza, nós vamos ter um estilo de vida diferente. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim, olha que texto lindo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe e que Ele mesmo é galardoador do que os buscam, daqueles que o buscam. Então, resultado: se eu tenho fé, eu estou agradando a Deus. E se eu agrado a Deus, naturalmente, eu vou ter uma visão ampla de quem é Deus. Eu vou crer que Deus é um Deus que galardoa. Galardoar, distribuir, abençoar, não é só receber coisas materiais. Deus pode me galardoar com coisas espirituais, com coisas emocionais, com curas. É engraçado, gente. Alguns exemplos nos ensinam mais do que muitas palavras. Ontem eu fui fazer uma visita a um jovem, está passando uma dificuldade, eu fui com um amigo. E esse amigo, ele é um ministro de música, ele tem uma sensibilidade para música. E nós estávamos falando justamente sobre sensibilidade, sobre música. O rapaz está com uma enfermidade emocional. E quando nós chegamos nessa casa, duas grades, na primeira grade, nos separava da segunda grade, e entre essas duas grades, ou seja, numa varanda, tinha um pitbull. E o moço que abriu a porta para a gente disse, não, ele não morde não, fique tranquilo. E o pitbull estava deitado. Mas ele olhava para nós assim, com aquele olhar como quem queria comunicar alguma coisa. O olhar daquele cachorro me deu medo. E o rapaz insistiu em dizer, mas ele não morde não, ele é manso. E aí meu amigo, o cara que é sensível, que mexe com música, ele disse, eu sei que ele é manso, mas ele tem uma natureza. Gente, aquilo impactou a minha alma. Realmente, o cachorro é manso, mas ele tem uma natureza de pitbull. Então, se você quer mudar, você precisa entender que a sua autoimagem, ela não pode ser fraca, paralisada. Ela não pode ser uma autoimagem naquilo que você já fez de ruim, uma autoimagem negativa, destrutiva. Você tem que ter uma autoimagem curada em Cristo. Agora, isso não vai tirar de você a sua visão de que realmente, se você vacilar, você faz uma coisa errada rapidinho. É como aquele sapo que estava querendo atravessar uma lagoa e o escorpião disse para ele, seu sapo, me dá uma carona até o outro lado. E o sapo disse, eu não posso, você é o escorpião, você vai me picar, eu vou morrer. Ele disse, você acha que eu vou fazer isso com você? Se eu te der uma picada, você vai morrer e você vai me largar ali e eu vou morrer com você. Aí o sapo pensou e falou, é verdade, então eu vou te levar. E eles foram levando no meio do lago. O escorpião picou o sapo e o veneno começou a tomar conta do sapo. E o sapo olhou para ele, mas você não prometeu? Ele disse, é a minha natureza, e morreram os dois. Então, a natureza do homem precisa de ajuda, e essa ajuda está em Jesus. Provérbios 23, 26, a palavra diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Você quer mudança? Você quer constância? Você quer regeneração? Você quer tratamento para a sua natureza? Entrega o teu coração a Deus. Senhor, essa é a nossa oração. Toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Porque muitas coisas que nós fazemos, nós não gostaríamos de fazer. Mas a natureza pecaminosa que está em nós, eu quero que o Senhor ajude a cada ouvinte da gota de sabedoria a ter a natureza de Cristo, vencendo a natureza humana, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.